dia! Olá, meu jovenzinho, minha jovenzinha. Eu saúdo você com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia de adorarmos a Deus e dia de aprendermos a sua palavra. Por isso eu te convido a pegar a sua Bíblia, sentar junto de seus pais, porque nós vamos estudar o texto. E enfim, nós estamos de volta. E hoje nós vamos estudar o capítulo 28 do primeiro livro de Samuel. Nós tivemos essa pausinha, esse período de férias, né? Curtinho, mas prazeroso. Graças a Deus por isso. Eu espero que você tenha curtido bastante esse tempo com os seus pais. Por isso te desejo também um bom ano, um feliz 2021 na presença do nosso Deus. Agora, o título deste estudo é Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Meus amiguinhos, essa imagem ilustrativa atrás mostra Saul, o rei, indo pedir informações a um necromante, uma necromante, alguém que consulta os mortos. Pois é, que enrascada. Vamos ver como é que se desdobra essa história? Antes de nós vermos isso, é sempre fundamental a gente recapitular o que nós já estudamos. Nós terminamos a última aula nossa falando sobre o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não é a primeira vez que a gente usa este versículo de Provérbios, capítulo 1, verso 7. Não é a primeira vez que a gente utiliza dele, mas ele é fundamental, porque ele demonstra que todo aquele que teme a Deus é sábio. Pois é assim que acontece. Foi assim que aconteceu com Davi, quando ele estava diante do rei Saul, e Saul, estava dormindo. Davi tinha todas as possibilidades ali de acabar com a vida de Saul, mas Davi temeu a Deus e confiou no Senhor. Sabia que Deus resolveria isso. Isso era uma questão do Senhor com o seu ungido, com o seu rei. Davi, pela boca do profeta Samuel, havia recebido a informação de que ele seria o novo rei. Mas não foi pelas mãos de Davi que o rei morreu. Davi não queria tomar o reino de Saul. Davi soube esperar no Senhor, porque ele temeu. Por isso que Davi foi muito sábio. E tendo a oportunidade de acabar com a vida de Saul, ele não o fez e nem deixou com que os seus homens fizessem. Foi assim que nós terminamos nosso último estudo. Se você não estudou ele, não estudou conosco, vai aparecer um cardzinho aqui em cima, você pode clicar nele e vai ser direcionado direto para esse estudo. No mais, permaneça com a gente. Vamos continuar agora para ver o que vamos aprender na data de hoje. E o que nós vamos aprender diz respeito à importância de nós obedecermos a Deus. Como é importante que a gente obedeça ao nosso Senhor. E nós vamos ver que Saul não obedeceu a Deus e foi duramente castigado por isso. Foi duramente disciplinado. Que enrascada em Saul. Vamos ver? E olha lá a cara do rei. Essa é uma imagem ilustrativa, claro. Mas a gente pode ter ideia diante do que o texto diz. E foi assim mesmo que Saul se comportou depois de ter ouvido tanta coisa de alguém que ele nem conhecia, mas achava que conhecia. Vamos começar o nosso estudo. Você já está no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel? Se você não estiver, eu vou esperar 2 segundos. 1, 2. Pronto, eu acho que você já chegou. Brincadeira. Acha lá o texto, abra com seus pais, com a sua mãe e vamos estudá-lo. Tudo começa com a fuga de Davi, lá no capítulo 27, para fora do reino de Israel. Ele então vai habitar em Gate, onde o rei Aquis, que era um filisteu, governava. Mas por que Davi fez isso?
Você vai perceber isso no capítulo 27. Não é o objeto do nosso estudo, mas eu vou dizer em alguns detalhes. Davi percebeu que se fizesse isso, se saísse da sua terra, talvez então Saul deixasse de persegui-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. E ele recebeu a permissão desse rei para habitar naquele lugar desde que ele o servisse. Então Davi meio que trabalhou para os filisteus, né? Protegendo as terras dos filisteus de outros inimigos, mas não atacou o seu próprio povo. Por isso ele pôde habitar fora do reino de Israel. Já, por sua vez, Saul deixou de persegui-lo, justamente por ele estar fora do reino de Israel. E é assim que começa o pano de fundo da nossa história. Então Davi e os seus homens não estão mais no reino de Israel. Está agora somente o rei enfrentando os filisteus. Nós vamos lembrar que era comum essas disputas de terra. Os filisteus estão em guerra com Israel desde muito tempo atrás. Então, logo após isso, nós vamos ver que por causa do ajuntamento dos exércitos inimigos dos filisteus que estavam em guerra com Israel, Saul também prepara os seus homens, logo no início do capítulo nós vamos ver isso, e acampa de frente com eles, de frente aí, um na frente do outro. Só que quando Saul dá de frente com o tamanho, a grandeza dos exércitos dos filisteus preparados para a guerra, ele se atemoriza, ele fica com muito medo. E aí, com uma atitude desesperada da parte do rei Saul, que já estava completamente desviado dos seus propósitos reais, da obediência a Deus, ele procurou consultar o Senhor. Daí que vem o nosso título. Vamos fazer a leitura do texto, ali a partir do versículo 4. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Giboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Pois é, verso 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Só uma observação: Urim e Tumim eram duas pedras que ficavam na estola sacerdotal, a vestimenta do sacerdote, no seu peitoral. Eles tinham um peitoral com algumas pedras, o peitoral do juízo, e nesse peitoral tinha Urim e Tumim, uma ordenança da parte de Deus, e que tinha o propósito de simbolizar a busca do profeta, do sacerdote ao Senhor, para que ele o respondesse. Então, Saul procurou todos os meios legais diante da lei para alcançar o Senhor e alcançar a sua resposta em relação ao que haveria de acontecer. Tomar uma orientação da parte de Deus, coisa que ele deveria ter feito isso muito antes e não fez. Infelizmente, nós percebemos porque ele estava tomado de raiva e de inveja e de uma vontade de destruir a Davi. Pois é. Por causa disso, Saul desobedece a Deus. E desobedece feio. Olha, nós vamos lembrar que no início do seu reinado, ele havia desterrado, inclusive o texto diz aqui assim, que ele havia desterrado todos os médios e adivinhos dessa terra. O que seria desterrar? Era colocar para fora da terra. Expulsou todos os médios, os adivinhos, os necromantes. E necromantes, a necromancia é aquele que consulta os espíritos, consulta os mortos. Então, quer dizer, como uma obediência a Deus, ele havia feito o que era correto. Só que agora, como um ato de desespero, tendo buscado a Deus e não o achado, ele perguntou aos seus homens se eles conheciam alguma necromante. Os homens, de fato, conheciam e o levaram, que é a tal bruxa, a médium de Endor.
E aí a gente vai ver isso a partir do verso 7 em diante. Veja lá. Disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Enfim, os homens levaram ele até ela. Quando ele chegou até lá, disfarçadamente, porque ele, o rei que havia dito que todo médium que permanecesse em Israel fosse morto, né? Então ele disfarçadamente vai até essa necromante, ela até o recebe, mas ela tenta não fazer nada. Ela diz: eu não posso fazer, porque eu estou na terra onde não é permitido fazer. Ela estava ali, na região de Israel. E o rei, ele insiste para que ela faça isso, porque ele estava em desespero. Ele insiste para que ela faça isso e que nada aconteceria com ela. Pois bem, ela acredita, confia nele, mas ainda não havia reconhecido, e pergunta: quem você quer que eu traga? E aí ele disse: traga a Samuel. Ele vai dizer exatamente isso: traga a Samuel. Vamos ver no texto como foi isso? Olha lá, a partir do versículo 11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir a Samuel. Fazer subir. Muito estranho esse linguajar, mas vamos continuar. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Neste momento, ela grita por ter reconhecido que a figura disfarçada que estava falando com ela ali naquele momento era o próprio rei. Então ela se atemoriza, porque foi ele que instaurou a ordem, foi ele que disse que os necromantes, os médiuns não deveriam estar ali. E então ele disse para ela, olha lá, respondeu o verso 13, respondeu-lhe o rei: não temas que vês. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Primeiro Saul diz para que ela não temesse a presença dele. E depois ele pergunta: o que você está vendo? E ela diz: um Deus muito estranho. Um Deus que sobe da terra. E perguntou então Saul: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Preste muita atenção agora. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então Saul não via nada, e ele entendeu que era Samuel, a figura, o espírito, a entidade que a necromante, a bruxa, estava trazendo para pedir orientação. E aí tudo isso acontece. Tudo nesse meio tempo, Saul pergunta o que haveria de acontecer, e a resposta dessa figura que se passa por Samuel é muito estranha, mas de certa forma algo que era previsível que acontecesse. Vamos dar uma olhada? Então disse assim, a partir do verso 15: Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos, presta atenção, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Bom, tudo isso aconteceu, e para a infelicidade do rei, ele, desamparado, triste, muito desanimado, desfaleceu ali, caiu.
Essa história toda vai acontecer, mas não exatamente como foi dito por este espírito que se passa por Samuel. Nós já vamos entender isso. Olha só essa figura, que legal. É uma imagem ilustrativa, ali mostra a bruxa, a feiticeira de Endor, trazendo uma entidade, um espírito, e dizendo ser ele Samuel. E ela que faz a mediação entre o espírito, ela que comunica a Saul o que o espírito estava dizendo. Bom, nós precisamos extrair algumas lições deste texto tão rico. A primeira lição é que algumas pessoas utilizam este versículo, este texto, como um fundamento que nos permite consultar os mortos. E aí, não se engane, meu amiguinho, minha amiguinha, papai e mamãe, esse texto não diz isso. Muito pelo contrário. A figura que está à frente de Saul é muito estranha. Primeiro, não diz claramente no texto ser Samuel, mas diz que Saul entendeu ser Samuel. Segundo, que Saul não o vê. Quem vê é somente a mulher, que é necromante. E eu vou dar alguns argumentos aqui que são importantes. Né? Primeiro, ela diz no texto que Samuel, a tal figura, né? o Samuel, por intermédio da palavra de Deus, disse que Saul seria morto no dia seguinte junto de seus filhos. E isso não acontece bem assim. Não foi no dia seguinte que eles morrem, né? E nem todos os seus filhos morreram. Não foram todos os filhos. Então, neste caso, se não foi no dia seguinte e nem todos os filhos morreram, então a entidade, a figura ou pseudo Samuel mentiu. Segundo ponto, não poderia ser Samuel, uma vez que Deus não falou com Saul. O texto diz claramente que Saul buscou a Deus e não recebeu isso nem por intermédio dos profetas, nem por Urim, pela estola, né, sacerdotal, e nem na própria busca comum, né? Não conseguiu ouvir da voz de Deus, não ouviu orientação nenhuma. Como, pois, então, Samuel, se fosse Samuel, falaria agora a palavra de Deus a Saul? É muito estranho. Né? Vamos lembrar que o profeta não fala por si mesmo, ele fala a vontade de Deus, ele fala a palavra de Deus. Seria o mesmo que Saul tivesse conseguido o contato com Deus, teria recebido da parte de Deus a resposta. E terceiro, é que em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 10, verso 13 e 14, é explicitamente afirmado que Saul pecou ao consultar a necromante de Endor. Pecou gravemente porque ele infringe a lei de Deus. Capítulo 19 do livro de Levítico, verso 31, e capítulo 20, verso 6. Eu recomendo muito que vocês leiam isso. Ou seja, o resultado da desobediência de Saul levou ao declínio do reino, à sua própria morte e à morte de alguns de seus filhos. Isso vai acontecer até o capítulo 31. Nós vamos estudá-lo melhor a partir da semana que vem. Mas mostra quão importante é a obediência ao Senhor, pois essa foi a causa que levou à queda do reino. Saul cometeu muitas desobediências ao não ouvir a voz do Senhor. Por isso que é importante que a gente observe isso. A palavra de Deus diz que aquele que ama o Senhor guarda as suas palavras e as pratica. Nós vamos ouvir isso da boca do nosso Senhor Jesus, que viveu uma vida em plena obediência e não teve pecados, para nos livrar dos nossos pecados. Por isso é importante a gente obedecer a Deus. E você? Você tem obedecido a Deus? Se você não obedeceu a Deus, jovenzinho, jovenzinha, peça perdão. Em nome de Jesus, Ele nos perdoa, porque Jesus obedeceu ao Pai perfeitamente e nos ensina quão importante é a obediência ao Senhor. Tá? Obedeça a seus pais,
Obedeça às suas autoridades quando estiverem de acordo com a palavra. Enfim, vamos ser mais obedientes, porque o Senhor nos abençoa. E é isso, meu amiguinho. Por hoje é só. Mas, se Deus quiser, na aula que vem, nós vamos concluir o primeiro livro de Samuel. E nós vamos entrar no segundo, logo logo. Foi muito bom estudar este livro com você. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida e que você possa crescer ricamente com esses estudos. Um beijo, a graça e a paz. Até logo!